Olá, senhores! A gente começa agora com um novo conceito, um novo item do seu edital, um novo tópico, a chamada concordância verbal. Eu vou direto na concordância verbal, nas chamadas regras especiais, tá? Mas antes eu vou dizer apenas qual é a regra geral da concordância verbal. O que é concordância verbal? É o processo no qual o verbo de uma oração vai sempre concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Esta é a regra geral da concordância verbal. É o processo pelo qual o verbo da oração concorda em número e pessoa com o sujeito. Portanto, singular, plural com o sujeito. Ok? Primeira do singular, segunda do singular, terceira do plural, etc. Então essa é a regra de concordância verbal geral. Por isso que eu conjugo meu verbo. Por isso que eu consigo conjugar o verbo da primeira do singular até a terceira do plural, obviamente, tratando-se, né, de verbos regulares que obedecem a um paradigma da conjugação. Diante dessa regra geral, nós temos alguns casos especiais de concordância verbal. Então a regra geral é essa: o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. O ponto é que a gente entende, ó, vou deixar aqui no branco só para te explicar uma coisa. A gente entende que quando eu falo de concordância verbal, esse verbo está diretamente relacionado ao sujeito. E se você se relembrar, nas nossas aulas de análise sintática, quando nós detalhamos os 5 tipos de sujeito, em todos os 5 tipos de sujeito, esses sujeitos estavam atrelados, ou seja, estavam vinculados à estrutura verbal. Porque o sujeito é o ser, não é nada de ser, mentira. Olha aqui, ó, o sujeito, como é uma função sintática, eu estou trabalhando no campo da análise sintática. A análise sintática é a estrutura. Já falei isso 1 bilhão de vezes, né, ao longo do nosso curso. Então, quando eu falo em sujeito, galera, sujeito, vamos lá, sujeito não é função sintática? É. Se é função sintática, eu estou em qual campo da gramática? Morfologia, que trata das classes gramaticais isoladas, semântica, que trata do significado, ou sintaxe, que trata da formação de uma estrutura oracional. Sintaxe. Quando eu falo em função sintática, eu estou no campo da sintaxe. E a sintaxe é aquela partezinha da gramática que vai trabalhar com o quê? Com a estrutura de uma oração. Então, quando eu falo em sujeito, eu digo que sujeito, ele não é um ser, ele não é uma palavra, nada disso. Sujeito, ele é uma estrutura determinada pelo verbo. A melhor definição de sujeito é essa aqui, ó. É uma estrutura, porque, claro, quando a gente começa a explicar o que é um sujeito para você, a gente acaba passando muitas vezes por conceitos semânticos, tem sempre aquela perguntinha: quem fez isso? Quem fez aquilo? A resposta é o sujeito. De fato, muitas vezes isso dá certo, mas quando eu consigo responder quem fez isso e eu tenho uma resposta, isso apenas me diz quem é o agente da ação. Agente da ação é um valor da semântica. Agente da ação é quem pratica aquela ação. Aí eu já estou no campo da semântica, é a compreensão de quem foi lá e fez. Quando eu falo em semântica, eu estou falando em sentido, estou falando em significado. Portanto, o sujeito muitas vezes coincide com o que, galera? Coincide com o agente. Então, quando eu falo em agente, saiba você que este é um conceito semântico, o que significa. Vamos lá, exemplo mais simples do universo: Ana foi ao clube? Ok. Então, para achar o sujeito, eu olho para o verbo, mas não é que o sujeito é um agente. O sujeito é uma estrutura. Esta estrutura, ela é necessariamente, obrigatoriamente determinada pelo verbo. Por que ela é determinada pelo verbo? Primeiro, por essa regra geral que eu acabei de te falar da concordância verbal. Ou seja, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Portanto, aqui o verbo ir está na terceira pessoa do singular, porque o pronome Ana representa igualmente a terceira pessoa do singular. Então, o sujeito é uma estrutura representada pelo verbo. Às vezes vem expressa, então essa estrutura é determinada pelo verbo. Quando vem expressa, ou seja, quando aparece, né, quando é visual. Por que você está falando isso, Rafaela? Porque às vezes não é visual. Tipo assim, ó. Tipo assim ficou feio, hein? Por exemplo, choveu ontem.
olha aqui, quem é o sujeito da oração? Porque quando a gente fala quem, já atrela o nosso pensamento para a semântica, né? Mas eu poderia perguntar, qual é o sujeito? Qual é o tipo de sujeito? Aí você vai me falar, bom, o verbo, já que o verbo determina, o verbo me deixa claro que aqui eu tenho uma tipologia de sujeito inexistente, pois verbos que indicam fenômenos da natureza configuram a tipologia de sujeito inexistente. Portanto, sujeito não é necessariamente um agente, ele pode ser um agente, coincidentemente ele pode ser o agente da ação verbal. Isso é tanta verdade que você deve se lembrar que nós estudamos uma função sintática chamada agente da passiva. Agente da passiva não é o sujeito. Agente da passiva é uma outra função sintática, obviamente, diferente do sujeito. E o que é o agente da passiva? É o agente da ação verbal. Só que ele não está na posição de sujeito. O agente da ação verbal está na posição de agente da passiva, porque é uma outra estrutura. Então, o sujeito não é quem faz. Porque se sujeito fosse quem faz, não existiria o agente da passiva. Porque lá no agente da passiva você tem um sujeito para sua oração. É um sujeito paciente. Só que lá, como você tem uma outra estrutura, o sujeito, então, não é o agente. O sujeito é quem recebe a ação. Tá? Então é isso. É uma estrutura determinada pelo verbo que quando aparece, quando vem expressa, aí ela é representada. Ela é representada por uma palavra, por uma classe gramatical que possa fazer as vezes de um sujeito, por uma palavra que possa ser, entre aspas, né, que possa representar o sujeito. Que palavra é essa, Rafaela? Bom, originalmente, o substantivo. Agora, além do substantivo, aqui ó, Ana, substantivo. Além do substantivo, você vai ter uma palavra, você vai ter as chamadas palavras equivalentes, que são os pronomes ou as palavras substantivadas. No lugar de Ana foi ao clube, eu posso dizer ela foi ao clube. Pronto. Aí o que eu tenho? Um pronome que substituiu o substantivo. Então, ele vem expresso por uma palavra que possa ser sujeito, que é quem? O substantivo ou palavra equivalente. Pronto, a melhor definição de sujeito. Agora a gente tem a total capacidade de compreender isso, porque já caminhamos aí por onde deveríamos ter caminhado para chegar a esse raciocínio amplo, né? Então, substantivo ou palavra equivalente, vale dizer o que é palavra equivalente. Pronome ou palavra substantivada, né? Pronto, ó, que é uma palavra que se torna um substantivo. Palavra substantivada. Ai, meu Deus, tá difícil aqui. Copia logo, eu já vou pegar. Rápido, rápido, rápido. Vai. Pronome ou palavra substantivada. Isso é que seria uma palavra equivalente, ok? Isso é que seria uma palavra equivalente. Uma palavra que tá ali funcionando como um substantivo. Então, por que este raciocínio inicial? Para você entender que a concordância verbal não é uma mera regra boba de gramática, ai meu Deus, que eu tenho que decorar. Não. O verbo estrutura o sujeito. É por isso que o verbo concorda com o sujeito. Ok? Portanto, a regra geral é essa. Se eu tenho a terceira pessoa do singular, eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular. Ela foi ao clube, Ana foi ao clube. Claro que agora nós vamos falar de sujeitos compostos e de casos especiais de concordância verbal que podem aparecer na sua prova. Então, são chamadas regrinhas especiais, os casos especiais da concordância verbal. Sendo assim, vamos lá. Apagando o quadro. E aí a gente já começa... Gente, eu vou quebrar esse negócio, faz muito barulho. Opa! Ops! Não. Vamos ver se tá retinho. Não consigo ver, mas acho que tá. Vamos lá. Ah lá. Vamos então começar. Te dei o exemplo básico ali do sujeito simples. Vamos logo começar aqui com o sujeito composto, tá? Bom, e aí, lembrando, né? O que é o sujeito composto? Composto porque ele tem mais de um núcleo. E o que pode ser núcleo do sujeito? Aquilo que eu acabei de falar. Ou substantivo, ou então uma palavra equivalente, um pronome ou uma palavra substantivada. Então, sujeito composto, mais de um núcleo. Quando a gente olha aqui para esse sujeito, ó, Paulo e Tereza chegaram, olha lá. O sujeito da oração é totalmente determinado pelo verbo. Totalmente, ó. Paulo e Tereza, tem dois núcleos. Agora, o detalhe é,
tem que prestar atenção se esse sujeito está anteposto ou posposto. Se o sujeito vier anteposto, o que é isso mesmo, galera? É posto antes do verbo, aí o verbo só tem a possibilidade de ficar no plural. Agora, se o sujeito é posposto, aí já começa a brincadeira, começa a ficar diferente. Por quê? Sujeito posposto é a ordem direta da oração, galera? Não, não é a ordem direta da oração. Vamos lembrar que se o sujeito está antes do verbo, então eu estou falando da chamada ordem direta dos termos da oração. A ordem direta dos termos da oração é sujeito mais verbo mais complemento. Então, se o sujeito passa para depois do verbo, eu estou na ordem direta, galera? Claro que não. Aí eu já estou trabalhando com a ordem indireta. Professora, qual que é certa? As duas? Que isso? São apenas mecanismos, porque a nossa língua é riquíssima, tá? Então, se eu quero enfatizar o verbo, eu trago esse verbo para antes do sujeito, claro. Tudo aquilo que eu coloco em um processo de anteposição, quando não é a sua ordem natural, tudo aquilo que eu desloco da ordem natural, no mínimo vai me gerar uma ênfase para aquele processo, para aquela palavra, para aquele termo na oração. No mínimo vai ser uma ênfase. Então, observem, se o meu sujeito está depois do verbo, não está na ordem natural. Tá? Não está na ordem natural. Aí é obviamente que eu quero enfatizar aqui o verbo. E nesse caso eu vou ter duas opções. Ou a opção da regra geral, que é o verbo concordar com o núcleo. Então, se eu tenho dois núcleos, obviamente, o meu verbo poderá estar no plural, concordando com os dois núcleos. Chegaram Paulo e Teresa. Ou eu tenho a possibilidade de concordar apenas com o mais próximo. Chegou Paulo e Teresa. Olha, uma vez um aluno me fez uma pergunta e eu fiquei um pouco preocupada. Ele falou assim, Rafaela, no exemplo, chegou o Paulo e Teresa, eu posso entender que apenas o Paulo chegou? Não, não pode entender que apenas o Paulo chegou. Mesmo o verbo estando no singular, é uma possibilidade, é uma facultatividade de concordância. Mas isso não vai gerar alteração semântica de forma alguma. Esquece essa ideia. Não vai gerar uma alteração semântica. Algo do tipo, quem chegou foi apenas o Paulo. Isso é um absurdo semântico. Não devemos compreender dessa maneira. De forma alguma. É apenas uma possibilidade de concordância em virtude da disposição dos termos da oração. Em virtude da disposição dos termos da oração, como eu tenho o sujeito depois do verbo, então, o meu verbo pode concordar apenas com o mais próximo. Mas isso é uma mera questão de ênfase. Isso aí serve para enfatizar. Agora, dizer que somente o Paulo chegou, aí já é viajar. Ok? Os dois chegaram. Então, vamos lá. Se o sujeito está antes, só tem a possibilidade da ordem direta, tudo do mesmo jeito. Agora, se mudou a ordem, aí muda também a possibilidade de concordância. Tem as duas possibilidades. Vamos para a nossa terceira regra, extremamente interessante e bastante cobrada nas provas. Ó, quando o sujeito for composto por pessoas gramaticais diferentes. A esta altura do campeonato, nós já devemos ter falado mais ou menos umas 74 vezes quais são as pessoas gramaticais, né? Existem 3 pessoas gramaticais, é claro que você se lembra, primeira, segunda e terceira do plural e primeira, segunda e terceira do singular, tá? Então, a pessoa gramatical, ela é representada na possibilidade do número singular ou plural, né? Apenas uma ou mais de uma. Apenas uma ou mais de uma. E eu tenho certeza que você sabe perfeitamente quais são os pronomes que representam essas pessoas. Não é à toa que nós temos os pronomes pessoais, teoria vista há poucas aulas anteriores, né? E nós temos os pronomes pessoais, e esses pronomes pessoais vão representar exatamente as pessoas do discurso. Então, aquela tabelinha que nós decoramos lá da quinta série, eu, tu, ela, nós, vós, elas, representam nada além do que as pessoas do discurso, no seu número singular ou no seu número plural. Sendo assim, quando você tiver uma mistureba, uma miscelânea dessas pessoas, existe um processo de hierarquia. Olha como é fácil da gente memorizar. Se você tiver a primeira pessoa, raciocina comigo, a palavra primeira não te sugere. A palavra primeira não te sugere mais força, não te sugere em termos de hierarquia aquilo que vai mandar? Claro que sim. Então, sempre que você tiver a primeira pessoa, ela vai predominar. O único detalhe que você deve compreender é o seguinte, nós estamos falando de um sujeito composto, tá? De um sujeito composto. E essa regrinha aqui me remete a pessoas gramaticais diferentes. Para eu ter pessoas gramaticais diferentes, concorda que eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas, tá? Para que elas sejam diferentes, eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas gramaticais. Logo, beleza.
meu sujeito vai ser composto. Então você vai ter sempre a primeira pessoa e alguma outra, que vai ser a segunda ou a terceira. Por exemplo, eu e ela, eu e ele, tá? Então você tem a primeira e a terceira. E tem também eu e tu, a primeira e a segunda. Independentemente de a companhia da primeira pessoa ser a segunda ou a terceira, quem vai mandar, galera? A primeira pessoa. Agora, detalhe, sempre no plural. Sempre no plural. Né? Você não pode falar, eu e ele fui ao shopping. Não dá. Não dá, eu e ele fui ao shopping. Por quê? Porque o verbo está se referindo a dois núcleos ali. Então, sempre você vai ter a primeira pessoa mais alguma outra pessoa gramatical, e aí quem vai predominar é a primeira. Facílimo, ó. Lembra disso, a primeira pessoa já te sugere aqui uma hierarquia, um poder de mando, que a própria palavra, né, nos leva a essa ideia. Então, a primeira pessoa com qualquer outro, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Agora, se não tiver a primeira pessoa, e aí, obviamente, só tem a seguinte possibilidade, a segunda e a terceira. Claro, você só tem 3 pessoas, se no seu sujeito não tem primeira pessoa, e o sujeito tem que ser composto, então, óbvio, você vai ter a segunda e a terceira. Se o seu sujeito for composto pela segunda e pela terceira, aí o verbo também vai para o plural, raciocínio lógico, tá? O verbo sempre vai para o plural, porque vai ter mais de um núcleo, nesse caso. E aí, tanto faz, cara, ele pode ficar na segunda ou na terceira, sempre no plural. Sempre no plural. Não é difícil, vale a pena memorizar essa regra, porque ela é uma regra bastante cobrada. Então, recapitulando o raciocínio aí mnemônico, tá? Se você tem a primeira pessoa mais qualquer outra, o verbo fica na primeira pessoa, porque sugere essa hierarquia, sempre no plural. E se você tem a segunda e a terceira, tanto faz. E aí o verbo também fica sempre no plural. Então, observem. Eu e tu. Aqui eu tenho a primeira pessoa. Acabou. Se eu tenho a primeira pessoa, ela vai predominar, então vai concordar com a primeira do plural. Nós. Eu e tu aqui, ó, chegamos bem. E essa é a única possibilidade. Nada além do que a primeira pessoa. Primeiro é primeiro, tá? Agora, na segunda e na terceira, aí tanto faz, ó. Tu é segunda, ele é terceira. Sempre com o verbo no plural, sempre com o verbo no plural, tá? E aí eu concordo ou com a segunda, porque o aluno tem que ter cuidado pelo seguinte, senão ele fala, ai meu Deus, é tu chegaste, beleza. O chegaste concorda com tu, mas meu amigo, está falando de um sujeito composto. Então o seu verbo tem que obrigatoriamente ir para o plural. Ou na segunda pessoa, vós, ou na terceira pessoa, eles. Então, tu e ele chegastes bem, ou tu e ele chegaram bem. Tranquilo? Beleza, galera? Vamos lá, continuando então nossa teoria. Dá uma olhada aqui na regra número 4. Agora que começa a ficar legal, hein? Agora que começa a ficar legal, olha lá. Número 4, galera. Quando o meu sujeito for composto por palavras, né? Se ele é composto, ele tem mais de um núcleo. Quando esses núcleos aqui forem sinônimos, olha o que acontece. O verbo fica no plural ou o verbo vai concordar com o mais próximo, tá? O verbo fica no plural ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Por que isso? Olha como tem uma maneira, né, uma tentativa aí da gente memorizar. Raciocina comigo. Se os núcleos são sinônimos, concorda comigo que a significação é parecida, a mesma, tá? Tem essa ideia de a mesma significação. Ora, se é a mesma significação, é como se os dois representassem um. Então, semanticamente, os dois representam um e posso colocar o meu verbo concordando apenas com o mais próximo. Agora, visualmente, eu tenho 2 núcleos, então eu vou também poder colocar o meu verbo concordando com os 2. Núcleos sinônimos. Como eles são iguais, tudo bem, eu posso concordar só com o mais próximo. Vamos lá, então. Dor e sofrimento. Claro, não são sinônimos diretos, tá? Mas não fazem parte de um campo semântico da sinonímia? Certamente que sim. Portanto, dor e sofrimento são 2 núcleos. E se eu tenho 2 núcleos com valores da sinonímia, então eu posso concordar ou só com o mais próximo, dor e sofrimento me acompanha, tá aqui, tô concordando só com o sofrimento. Ou eu posso concordar com os 2, seguindo a regra geral da concordância. Beleza? Seguindo a regra geral da concordância. Regra número 5, galera. Quando eu tiver núcleos em gradação. O que é um núcleo em gradação? A gradação é uma intensificação da ideia, crescente ou então decrescente. Aí você vai
diminuindo essa intensificação. Então, a gradação é trabalhar com intensificação. Essa intensificação pode ser crescente ou pode ser decrescente. Cuidado, porque às vezes o aluno acha que intensificar é apenas aumentar. Não, eu posso intensificar menos. Tanto é que o menos vai ter exatamente esse valor, de indicar uma intensidade menor, uma intensidade inferior. Portanto, a minha gradação ela pode ser crescente, em uma intensificação crescente, ou eu posso decrescer essa intensificação. A regrinha é a mesma. Ou você vai concordar com o mais próximo, ou você vai jogar o verbo para o plural. Então, no seu esquema, na sua casa, o que eu sugiro? Se todas as vezes que o verbo puder concordar com o mais próximo, ou concordar, ou ficar no plural, faça uma tabelinha. E aí você vai começar a estudar pelo processo inverso. Aqui eu te explico a regra e te falo como comporta-se o verbo. No seu estudo, faça um esquema da seguinte maneira. Coloque como se comporta o verbo. Porque você vai ver, em inúmeros casos, o verbo pode concordar ou com o mais próximo ou com todos no plural. Então, na sua tabelinha, você coloca assim, ó, verbo concordando com o mais próximo ou no plural. E aí coloca todos os casos. Todos os casos. Núcleos formados por palavras sinônimas. Núcleos em gradação. Sujeito, composto, posposto, né? Quando o sujeito está posposto ao verbo. E assim você vai, ó. Tá bom? E assim você vai passando por todas as regrinhas. Então, vamos ver o núcleos em gradação. Vamos lá. Um ano, um mês, um dia, pouco, olha lá. Olha como eu tenho aqui a intensificação, só que do maior para o menor, ó. Tá vendo? É o maior, é o médio e é o menor de todos eles. Então, eu tenho aqui uma gradação? Sim, mas é uma gradação, ó, decrescente. É uma gradação de semântica decrescente. Tá? Então, quando eu tenho uma gradação, de novo, ou meu verbo fica no plural, um ano, um mês, um ano, pouco importam, ou um ano, um mês, um dia, pouco importa. Tudo bem, galera? Fica aí a nossa regrinha número 5. Dá tempo de entender aqui a regrinha número 6, que é sensacional. Olha lá, galera. Atenção pra ela, hein? Pode colocar, como diz um aluno meu, asterístico. Asterístico, prof? Meu filho, asterístico. Vamos lá. Núcleos ligados por ou. Aí, atenção, o ou, aqui na gramática, ele pode indicar exclusão ou não, tá? A gente viu lá nas orações, quando a gente estudou as orações coordenadas, tem uma oração coordenada sindética, que é a oração coordenada sindética alternativa. E aí eu falei, olha, alternância significa uma exclusão de eventos. E uma das conjunções possíveis para alternância é a conjunção ou. Aqui eu tenho a presença desta conjunção ou dentro do meu sujeito. E aí eu tenho que analisar o valor semântico dela. Se o valor semântico, se esse ou indicar exclusão, ou seja, ou é um ou é o outro, eu só tenho uma possibilidade. O verbo vai concordar com o mais próximo. Olha como tem sentido isso. Se ele está indicando exclusão, é porque um dos dois não vale. Concorda comigo? Se ele está indicando exclusão de termos, é porque um dos termos não vale. Né? Você vai chutar um vai ser excluído. Ou seja, você só fica com um núcleo. Então é mais do que lógico o verbo concordar só com o mais próximo. Agora, se ele não indica exclusão, ou seja, se ele indica assim, tanto faz, entendeu? Se é essa a ideia. Se ele não indica exclusão, então ele está abraçando os dois núcleos, ele está englobando os dois núcleos. E aí o seu verbo fica no plural. Se você tem os dois núcleos, olha lá, aí o seu verbo fica no plural. Se ele não está excluindo nada, é porque ele admite os dois. Se ele admite os dois, você tem um sujeito composto, o verbo fica também no plural. Assim fica mais fácil memorizar. Vamos lá. Então, núcleos ligados por ou, olha que bacana. Com exclusão, só vai valer um. Então, o verbo vai concordar apenas com o núcleo mais próximo. Agora, sem exclusão, ele admite os dois, o verbo fica no plural. Vamos aos exemplos. Os gaúchos ou nós venceremos a corrida. Cuidado, galera. Eu falei, ó, com exclusão. Vem cá. Mais alguém... Quantas pessoas podem vencer a corrida? Uma, né? Ah, professora, tem sempre um aluno que se odeia e vem fazer a pergunta. Não, professora, pode empatar. Você gosta de futebol, você que é menininho. Quando o seu time empata, o seu time venceu? Não, então pronto. Se empatar, não venceu. Vencer só pode um, concorda comigo? Né?
É porque eu já ouvi isso em sala, meu filho. Por incrécia que pariva, a gente ouve essas coisas assim. Então é o seguinte, galera. Vencer é só um, cara. Vencer é só um. Não, porque, uma vez, né? Aí eles podem chegar exatamente no mesmo segundo. Quem venceu? Ninguém. Empatou. Empatou. Ok? Então vamos lá, galera. Os gaúchos ou nós. Só tem a possibilidade de uma pessoa vencer. Então esse núcleo aqui tem exclusão. Se tem exclusão, vai concordar só com o mais próximo. Agora, cuidado, porque às vezes o aluno acha que concordar com o mais próximo é ficar no singular. Não é. Senhores, concordar com o mais próximo é ficar no número, vale dizer singular ou plural, do mais próximo. Do mais próximo. Acabou. Se o mais próximo está no número plural, é o caso de nós é plural, então o seu verbo vai ficar no plural, porque ele está concordando com o mais próximo. Essa é a regrinha. Aqui tem que ter cuidado, ó. Ele concorda com o mais próximo. Isso não significa dizer que ele vai ficar obrigatoriamente no singular. Não tem nada a ver. Vai concordar com o mais próximo. Se o mais próximo for número singular, o verbo fica no singular. Se o mais próximo for número plural, o verbo fica no plural. Vamos mudar o exemplo para você entender? Se eu digo assim, ó, os gaúchos ou eu. Os gaúchos ou eu. Tá excluindo, não tá? Quem vai vencer ou serão os gaúchos ou será eu. E o eu não está no singular? Então acabou. Aí o verbo vencer vai concordar com a primeira pessoa do singular, que é o pronome eu. Os gaúchos ou eu vencerei a corrida. Esta seria a correta concordância. Tudo bem? Professora, mas você não falou que quando aparece a primeira pessoa, ele não fica na primeira pessoa do plural? Cuidado para não confundir com a regrinha número 3, que acabamos de falar. Sujeitos com pessoas gramaticais diferentes, representados pelos pronomes, né? Pessoas gramaticais diferentes, tá bom? É o caso dos pronomes. Aqui não, aqui ó, os gaúchos é substantivo. Então, os gaúchos ou nós venceremos a corrida. Exclusão. Agora, sem exclusão, qual que eu falei que vai ser o raciocínio para você? Falei que sem exclusão é porque ele engloba os dois, ele abraça os dois. Ninguém fica de fora daquele sujeito. Então, se ninguém fica de fora é porque você vai ter os dois núcleos. Ora, se você tem os dois núcleos, o verbo vai para o plural. O verbo vai para... Caiu a tampinha. O verbo vai para o plural, se você permanece com os dois núcleos, sem exclusão. Olha lá o exemplo. O rico ou o pobre morrerão um dia. Fala pra mim, só um que vai morrer? Não, os dois vão morrer, não é? Então aqui eu não estou excluindo. Pelo contrário, né? Eu estou incluindo. Então o meu verbo fica no plural. O rico ou o pobre. Aqui não é o conceito da exclusão, aqui é o conceito da inclusão. Tanto faz, todos aqui. E, olha, você que estuda aí raciocínio lógico, né? O ou... Não vou falar de raciocínio lógico, eu tô viajando, não é minha matéria, vou ficar quieta e vou pro português. O rico ou o pobre morrerão um dia, tá bom? Então eu não tenho a exclusão, então eu tenho dois núcleos aqui, ó. E aí o meu verbo fica no plural. Eles morrerão um dia, essa é a ideia. O rico ou o pobre morrerão um dia, ok? Queridos, importantíssimo esse nosso primeiro bloco aqui da concordância verbal. Já vimos regras de suma importância, nosso tempo está esgotado. No próximo vídeo eu continuo com o número 7, não sai daí, até daqui a pouco.